Então, salve Deus, meus irmãos, salve Jesus Cristo, salve a Virgem Mãe Maria Santíssima, salve o nosso patriarca São José, salve os irmãos maiores e salve toda a Irmandade dos irmãos encarnados e os desencarnados. A gente vai dar continuidade, então, nos trabalhos, nas nossas conversas, nos nossos bate-papos sobre mediunidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de médiuns que existem, segundo o irmão Kardec, né? No livro O Livro dos Médiuns, que vocês quiserem pesquisar a respeito, tudo que eu vou falar tem relação com o que ele falou lá. E mais algumas outras acréscimos, como, por exemplo, um livro que se chama Perispírito, do irmão Zimmermann. Então, ele também falou sobre os médiuns e de uma forma muito minuciosa, até muito estendida, por sinal, a respeito dos médiuns. E a gente começa, então, conversando sobre essa relação que sempre houve no nosso planeta, no nosso orbe, entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Porque, primeiro, os que vieram aqui eram espíritos. Os nossos irmãos espirituais que vieram no momento de construção do globo terrestre, então eles foram os precursores da nossa civilização, da nossa criação, digamos assim. E os irmãos maiores falam sobre isso. Inclusive, dando um salto um pouco lá na frente, quando a gente já está com os primeiros irmãos Hominidae, e que já tinham um pouco de inteligência, já tinham um cérebro racional, essa comunicação com os espíritos já era tranquila. Existia isso de uma forma muito comum. Isso, palavras do mestre Obatalá, e mais tarde confirmada pelo nosso querido irmão general. Então, eles nos falam que essa comunicação era muito tranquila e não precisava do fato mediunizar, porque essa comunicação era normal, como nós conversamos hoje, os irmãos materiais, irmãos da matéria. Então, eles disseram que nessa época em que a primeira raça de irmãos inteligentes da Terra, essa conversa fluía de forma normalmente, sem necessariamente um médium para intervir nessa comunicação, né? E mais tarde na Bíblia, isso é confirmado durante muitos os aspectos, inclusive um que os espíritas consideram de forma negativa, que quando Moisés proíbe a comunicação com os espíritos, que ele fala das pitonisas que traziam mensagens dos espíritos, então ele está se referindo a essa comunicação. Mas quando Jesus vem, ele retoma isso tudo e faz com que isso fique de uma forma muito clara. Só que, mais tarde, os entendimentos da igreja que que sucederam Jesus, o cristianismo que sucedeu Jesus, achou que isso não era normal, essa comunicação com o plano espiritual, já que após passar uma fase entre que os irmãos falam nos princípios da mediunização, isso foi cortado, digamos assim. E Jesus retoma isso. Só que os que vieram, que sucederam Jesus, entendiam que isso era bruxaria e queimaram. Todo mundo sabe sobre a história da Inquisição, que tudo isso que acontecia não era nada mais do que manifestações mediúnicas. E
Já mais lá na frente, um pouco mais lá na frente, vem Kardec e sistematiza de uma forma que nós conhecemos até hoje, bastante clara e contundente no que diz respeito a essa comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Ele afirma com todas as palavras que ela existe e, inclusive, no livro dos médiuns, ele diz como se fossem propriedades dos médiuns que tem essa condição de comunicação com o plano espiritual. E aí, né, quando a gente fala em Kardec, ele escreve um livro dos médiuns. No livro dos médiuns é como se fosse um compêndio, a Bíblia da mediunidade, mostrando de uma forma muito abrangente e às vezes particularizada como se dá essa comunicação entre os planos espirituais e materiais. E com isso ele estabelece que existem dois tipos de médiuns ou de mediunidades, que são os médiuns de efeitos materiais e os de efeitos intelectuais. Por que efeito? Porque na época se considerava um fenômeno esse processo mediúnico, não era uma coisa normal, não era uma coisa corriqueira. Então acontecia em situações específicas e com condições específicas para que pudesse se dar essa comunicação. E quando começa a se estudar esse processo de comunicação entre os dois planos, isso gera uma nomenclatura para a ciência de fenômeno. Então, até hoje ainda, muitos consideram um fenômeno o processo mediúnico. E, como eu disse, eles se dividiram em dois para Kardec até hoje, no livro dos médiuns que vigora ainda. Existem os médiuns de efeitos ou fenômenos materiais e os médiuns de efeitos ou fenômenos intelectuais. Isso depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E ainda no rumo da história da mediunidade, pós-Kardec, passou-se um tempo, chega-se ao Brasil com esse fenômeno acontecendo. Só que tinha uma particularidade. Como estava no início de tudo e a questão materialística e fenomenística da coisa, só acreditava quando um efeito material era produzido. Por isso que Kardec começa observando as materializações, as levitações das mesas rodantes, as tipologias, as batidas da mesa rodante, e não se entendia como isso era, achava que isso era um fenômeno independente. Até Kardec estabelecer que existia um médium que intermediava isso tudo e, de alguma forma, possibilitava com que os espíritos se manifestassem. Porque o espírito não tinha matéria e como é que ele usava, como é que ele fazia as coisas acontecerem, já que ele não tinha esse poder de tangibilidade de manipular a matéria. Tangibilidade é massa, ter um peso, ter uma forma, ter um volume. E o espírito não tinha essas propriedades, forma, volume e nem massa. Então isso significava que poder era esse, de onde vinha essa condição dos espíritos mexerem ou manipularem a massa ou uma forma tangível, que eram os efeitos
os efeitos físicos, né? Bom, essa questão de investigação, digamos assim, desses fenômenos materiais, de efeitos materiais, se deu mais ou menos aqui no Brasil, por volta da década de 30, 40, quando tinha um médium muito importante no Brasil, e depois tomou um contexto muito maior, que era o Peixotinho, que era um médium de efeitos materiais muito conhecido. Aliás, eles formavam um trio na psicografia, o efeito inteligente, Chico Xavier, na oratória, Divaldo Franco, e Peixotinho fazendo os efeitos materiais. Isso completava e fechava a veracidade da mediunidade e da existência do plano espiritual no mundo, né, no planeta. Bom, então, com esses três mostrando que isso tudo acontecia, que esses fenômenos aconteciam e dando provas da existência do plano espiritual aqui no Brasil, aparece Emmanuel, surge Emmanuel. Emmanuel começa a estabelecer, através de Chico Xavier, que os fenômenos não necessitariam mais de uma comprovação material, de uma comprovação de um efeito material para dizer que o plano espiritual existia. E ele dá início a uma nova era no Brasil do espiritismo intelectualizado, o que significava que era mais importante as mensagens, as orientações, os ensinamentos, do que ficar investigando, comprovando fenômenos do outro mundo, e do outro mundo como se entendia, né? E com isso ele dá início a uma nova era de entendimento sobre mediunidade, que era a mediunidade intelectual, que mexia com a intelectualidade do médium. E essa relação com o plano espiritual era de ensinamento, de relacionamento, de comunicação, sem haver a necessidade de uma comprovabilidade física do que isso acontecia. E aí ele dá início a isso e aprofunda mais o que Kardec havia dito lá no início do livro dos médiuns a respeito dos médiuns intelectuais. O que na atualidade nós damos maior ênfase nos estudos. Perfeito. Com isso, vem a ordem. A ordem estabelece um novo princípio, onde há um equilíbrio muito grande entre os fenômenos materiais, não como os anteriores, mas um fenômeno material na ordem da cura. Nós vamos ver daqui a pouco uma classificação de médiuns, e dizem que um dos fenômenos materiais era o fenômeno de cura. E a ordem vem trazendo isso, além de mostrando com uma nova linguagem como é que se dá o processo mediúnico e os tipos de médium. Vai acompanhar esse material de vocês, no domingo eu vou entregar uns quadros antigos da década de 20, 30, estabelecidos e escritos por um irmão Zimmermann, J. Zimmermann, que ele fala todas as possíveis tipos de mediunidade que pode existir no orbe Terra.
E então, falando um pouquinho mais sobre a mediunidade de efeitos físicos, que é a primeira que foi tratada com muita ênfase, lembramos que na semana passada, nosso último bate-papo, eu pedi que vocês observassem o livro O Trabalho dos Mortos. Nesse O Trabalho dos Mortos, é um trabalho específico de materialização e de efeitos materiais de médiuns, através de médiuns. Quem chegou a ler ou ver alguma coisa, mesmo folheado rapidamente, teve a oportunidade de ver o trabalho que era desenvolvido. E também tem na internet, no YouTube, tem algumas, é só colocar Peixotinho que você vai encontrar lá o trabalho que era feito e as comprovações, digamos que científicas, que eram feitas desses fenômenos mediúnicos. Inclusive lá mostra como os médiuns doam ectoplasma no momento do processo mediúnico. Então isso tem muito bem ilustrado e eu vou mostrar no nosso bate-papo mais adiante. Mas bem, mediunidade de efeito físico é aquela que a ação dos espíritos, juntamente com a colaboração dos médiuns, produz efeitos materiais, fenômenos que sensibilizam a matéria. Vejam que essas definições e tudo isso, o ponto de referência era o encarnado, porque para que eles tivessem credibilidade, o encarnado é que deveria acreditar naquela situação, naquele fenômeno que estava ocorrendo. Então, quando era possível a percepção do fenômeno mediúnico por um encarnado, então havia a comprobabilidade de que existia espírito. E então isso discutiu-se muito durante muito tempo. Tanto é que estabeleceram alguns tipos básicos de médiuns e os efeitos que eles produziam para que isso fosse comprovado como fenômeno mediúnico, que eram os fenômenos sonoros, que eram os fenômenos luminosos, os motores, modificadores ou plasmadores, a voz direta, a escrita direta, a cura. Então, todos esses eram fenômenos materiais. Sonoros, lembra de Kardec nos mesas girantes, quando batia a mesa, aquela do copo, aquilo ali são fenômenos materiais que acontecem. Os fenômenos luminosos são luzes que, em determinados momentos, aparecem diante de um trabalho espírita. Os motores são as levitações, os transportes, desmaterializar uma matéria qualquer, como, por exemplo, um peso de papel de um lado e colocar ele num outro local que não seja aquele que ele estava. Então, era teletransportado de um lugar para o outro, então isso era um efeito físico. Modificadores ou plasmadores, esses são muito interessantes porque eles acontecem quase que corriqueiramente. Quando, por exemplo, um médium, no processo mediúnico, aparece, transforma as suas feições, digamos assim, e demonstra com clareza a feição do desencarnado, então isso é uma modificação da matéria. E tem um exemplo clássico disso na Bíblia. Jesus, quando ele plasma nele a figura de Elias, enfim, ele dá uma demonstração de um efeito mediúnico plasmático, né? Voz direta, isso é muito comum também, o irmão mediunizado ele modifica a voz, e isso se dá por uma
modificação nas cordas vocais. Então, o efeito da mediunização fez com que modificasse a voz do médium. O vovô Juvencio é um caso desse. Os vovôs, normalmente, quando a voz, o espírito molda nas cordas vocais do médium a voz, então isso é um efeito material. A escrita direta, isso houve muito no início da codificação. Para quem não sabe, Kardec amarrava sobre uma cesta dessas, tipo cesta de pão, um lápis, colocava com um papel e a cesta escrevia sozinha, só com a influência do ectoplasma doado pelos médiuns, sem atuação direta de um irmão da matéria. Outro caso também era quando eles colocavam grafite, pó de grafite, numa página dobrada, dentro de algum recipiente fechado, uma gaveta, uma caixa ou coisa parecida, e no dia seguinte havia uma escrita no lugar do pó do grafite. Os irmãos faziam isso e escreviam mensagens dessa forma para Kardec. Então, esses são, de forma genérica, e como se dão, as mediunizações ou os médiuns de efeitos físicos. São médiuns que têm essa propriedade de atuar dessa maneira, segundo esses processos. Tem uma larga quantidade de outros que depois a gente vai verificando, eu vou falando para vocês no dia do nosso bate-papo. E, em segundo lugar, tem a mediunidade de efeitos inteligentes, intelectuais, subjetivos, que estão relacionados diretamente com a inteligência do médium. E quando a gente fala nisso, as intuições ganham, em primeiro lugar, essa classificação, porque o médium está vendo, como se, não gosto dessa palavra, mas vendo o futuro, ou tendo algum aviso, como a gente diz. Estou sentindo um negócio no peito, e parece que vai acontecer alguma coisa, e aí você intui que vai acontecer alguma coisa. Então, a intuição é um efeito inteligente. A vidência é um efeito inteligente porque ela não causa impressão, mas ela forma no intelecto do médium uma visão, uma mensagem que ela quer, que o irmão desencarnado quer passar naquele momento. A audição também, tem gente que ouve vozes. A psicofonia é um clássico. É um clássico do inteligente. E isso, diria que na nossa casa e para a Irmandade da Luz, é uma das mediunidades mais importantes, porque ele dá essa